Aproveitar a Letícia aqui para uma reportagem muito importante que ela assina aqui junto com a Carla Araújo, falando sobre, porque todo mundo fez essa comparação, né? Lula e Bolsonaro presos, né? O que um tem a ver com o outro? E você e a Carla assinam essa reportagem que manter Bolsonaro na Polícia Federal é jurisprudência Lula para minimizar o desgaste. Eu lembro até de uma conversa que a gente teve aqui no nosso All News recentemente, o Josias, estava também o professor Schneider aqui, que falou disso. Ele falou assim, na minha opinião, eu acho que Bolsonaro não deveria ir para a Papuda, deveria ir para a Polícia Federal justamente por conta do que aconteceu com Lula. E foi isso mesmo, né, Letícia? Foi justamente por causa do Lula que o Bolsonaro foi para a PF. O ministro Moraes, ele até cita ali na decisão dele, fala, olha, já teve esse processo tal que permite esse tipo de detenção. Então, sim, foi por isso, porque é uma prisão especial. O presidente da República tem direito a uma prisão especial, uma condição especial de prisão, né? Um ex-presidente da República. Mas quando o Supremo fala, olha, vamos deixar o Jair, assim como o Lula, numa sala na PF, isso o que equaliza e também evita um desgaste para o Supremo, porque qualquer condição diferente dessa ia virar uma história de narrativa política. Então, os bolsonaristas iam olhar e falar, poxa, mas o Lula, olha o tratamento que o Lula teve lá atrás. Quando ele foi preso, teve um tratamento melhor do que o que o Jair Bolsonaro está recebendo no momento. Então, até para evitar esse estresse, e como não é comum também ter ex-presidentes da República preso, né? Apesar de que a gente tem um outro que está em detenção domiciliar no momento, mas como tem que ser uma prisão fora da casa, então como que a gente resolve esse cenário? Deixa ali na PF, porque aí equaliza as duas situações e evita que essa situação cresça politicamente, Fabiola. Muito bom. Letícia, obrigada pela sua participação. Muito bom ter você aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom dia e boa tarde. Esse ponto, né, o Ronilson, interessante, né, que a Letícia traz, a jurisprudência em relação ao Lula. Você acha que para a sociedade como um todo é importante ou não? Não dá para comparar uma coisa com a outra? Eu acho que as comparações são feitas o tempo todo, né? E a gente vê que realmente não dá para você ser pura e simplesmente técnico no juridiquês como a política atravessa inevitavelmente. Eu acho que essas comparações são feitas desde o primeiro momento. Acho a decisão correta, é algo que já está envolvido de tanta tensão que se é possível evitar um determinado desgaste político, acho que faz algum sentido, muito embora as condições as condições que envolvem as reações também elas são significativamente muito diferentes, né? Haja o que houver, a gente não vai ter uma imagem do Lula num trio elétrico gritando o Sérgio Moro como um canalha. Não tem uma imagem do Lula dizendo que qualquer decisão que vier desse tal juiz, esse presidente, não obedecerá. Não tem, não tem uma sucessão de ataques muito pejorativos e até muito violentos, né, verbalmente, com relação ao judiciário. Então, acho que não há tentativas de fuga ou planos de fuga. Então, acho que as condições são significativamente diferentes em termos de resposta e de reação. Agora, é inevitável que as comparações sejam feitas, né? Em termos de condição, em termos de reação, em termos de imagem, em termos de tratamento, em termos de decisões. Acho que tudo isso faz parte do jogo. E eu acho que isso faz com que cada decisão do Alexandre de Moraes, cada decisão que vem do Supremo, ela precisa ser triplamente bem pensada, porque, de fato, tem esse referencial, né, da prisão do Lula, ela vai ser sempre um referencial para onde, se o STF não olhar, a população olha, a imprensa olha, as pessoas olham, esse referencial vai estar sempre ali. Então, acho que ela realmente paira como uma sombra em termos de decisões e de impactos políticos que podem ter. Então, nesse sentido, eu acho que é razoável, eu acho que não tem como negar que isso é uma referência importante para qualquer decisão que seja tomada.
É. Ó, para quem está conosco na TV O Intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube. Josias, você acha que nem ele justificou isso, inclusive, né? O tratamento igual dos dois presidentes, mas os crimes são muito diferentes, né? São diferentes, mas você tem a situação análoga, né? Ex-presidente da República sendo preso. E houve uma decisão do Supremo. Quando o Lula foi preso, e ele foi preso em abril de 2018, ele foi, até por uma determinação do então juiz Sérgio Moro, ele foi encaminhado para uma sala preparada para ele na sede da Polícia Federal em Curitiba e permaneceu lá por algum tempo. Depois, o juiz de execuções penais, curiosamente atendendo a um pedido da Polícia Federal, a Polícia Federal falou, olha, nós não temos aqui estrutura para manter o Lula preso, então não dá para permanecer aqui. Aí oficiou o juiz que cuidava da vara de execuções penais lá no Paraná. E aí o juiz determinou, então tá bom, vamos transferir para um presídio comum. Aí a Justiça do Paraná se entendeu com a Justiça de São Paulo, que o Lula era de São Paulo, e houve uma decisão formal de transferir o Lula para Tremembé, para o presídio de Tremembé. E a defesa do Lula, hoje o ministro Cristiano Zanin era quem fazia a defesa do Lula, recorreu ao Supremo, olha, não dá, vai botar um ex-presidente da República na cadeia de Tremembé, e houve uma decisão do plenário, foi a voto no plenário do Supremo, e foi aprovado por 10 votos a 1, o único que votou contra, na ocasião, foi o então ministro Marco Aurélio Mello, que hoje não está mais lá. Ele era sempre um voto divergente, mas votaram lá o Alexandre de Moraes, o Barroso, que agora recentemente se aposentou, o Luiz Fux, a Rosa Weber, que agora também está aposentada, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, que agora é ministro da Justiça do Lula, Gilmar Mendes, Celso de Mello, outro aposentado, todo mundo votou para manter o Lula na sede da Polícia Federal, porque houve o entendimento de que uma autoridade como um ex-presidente, embora não estivesse mais no cargo, pela lei deveria ser mantido no que os advogados, os legisladores chamaram de sala de Estado-Maior. Está preso? Sim, mas vai ficar não numa cela, mas numa sala, com acomodações que incluem um frigobar, uma cama decente, uma mesinha ali, uma escrivaninha e tal, e o Lula ficou na Polícia Federal, ficou lá durante 580 dias. E o Alexandre de Moraes, agora, quando foi decidir sobre o encerramento, quando passou ali a régua no julgamento desse núcleo principal do golpe, ele decidiu que o Bolsonaro, que já estava preso desde sábado, ia ficar na Polícia Federal. E ele cita especificamente essa decisão tomada pelo Supremo em relação ao Lula. Então, de fato, há uma jurisprudência. Ele até citou errado lá, errou no número do processo, mas, enfim, ele se referiu à decisão tomada em relação ao Lula. Se há uma decisão do Supremo, nada mais razoável que o ministro do Supremo, que votou a favor da permanência do Lula na sala da Polícia Federal, que faça o mesmo agora em relação ao Bolsonaro. Os crimes são distintos, mas o resultado é o mesmo, é o encarceramento de um ex-presidente da República.